Ok. Vocês me ouvem, certo? Sim. Tá bom. Então, vamos lá. Galáxias, né? Então, entre 1786 e 1802, a família Herschel, ela catalogou um monte que na época era chamado de nebulosas, né? Eles gostavam de estudar cometas, e os cometas, quando começam a se deslocar lá da nuvem de Oort para a região interna do sistema solar, eles têm uma aparência assim meio nebulosa num telescópio, pelo menos nos telescópios da época, né? Então, a proposta deles era catalogar todas as estruturas que tivessem essa aparência mais nebulosa no céu, para que quando eles observassem uma nova nebulosa, numa região que eles já tinham catalogado, ficasse mais um indicativo de que realmente era um cometa e eles pudessem acompanhar o cometa já bem do início, né? Bom, vocês viram, né, nós vimos na semana passada, em relação à Via Láctea, que houve um grande debate em 1920 a respeito do tamanho da nossa galáxia, da forma da nossa galáxia, e se estas outras estruturas, as nebulosas, faziam parte ou não, ou seja, se elas estavam próximas a nós ou não, né? E vocês podem olhar aqui nesse conjunto de imagens, que, por exemplo, entre as nebulosas, é claro que tem, por exemplo, nebulosa planetária, né, catalogada aqui no passado. Mas existem algumas estruturas, né, que hoje a gente consegue identificar como galáxias mesmo. Né? Então, existem nebulosas planetárias, existem alguns aglomerados, existem remanescentes de supernovas, enfim. Tudo isso era classificado como nebulosa no passado. Bom, o grande debate aconteceu, não foi possível chegar a uma conclusão, né, em particular porque a forma como foi utilizada para identificar o tamanho e a forma da nossa galáxia era baseada nas estrelas cefeidas, e havia um problema na curva de calibração dessas estrelas, justamente pelo fato de que não era conhecido o papel da poeira, que causa uma extinção estelar, que pode ser considerável. Então, as medidas feitas no disco da galáxia não estavam levando em conta a grande quantidade de poeira que existe no disco, portanto, subestimavam o tamanho da Via Láctea, e as medidas feitas fora do disco acabaram superestimando o valor da Via Láctea, o tamanho da Via Láctea, porque a curva de calibração das cefeidas estava errada. Então, apesar de não ter muita poeira na linha divisada, a curva de calibração era feita com estrelas no disco. Então, ela estava errada. Bom, não se chegou a conclusão nenhuma, né? Mas, em 1926, o Hubble, ele observando cefeidas em uma dessas outras nebulosas aí, ele conseguiu, mesmo com a curva de calibração errada, mostrar que essa cefeida, e, portanto, a nebulosa que continha essa cefeida, ela estava muito além da maior estimativa para o tamanho da Via Láctea. Ou seja, em 1926, Hubble disse que, olha, pelo menos algumas dessas estruturas nebulosas, elas estão fora da Via Láctea, elas são estruturas extragalácticas. E aí, então, começou o estudo de outras galáxias, além da Via Láctea. Bom, o próprio Hubble, ele fez uma classificação para essas galáxias, baseada na forma dessas galáxias. E aí, você tem galáxias elípticas, que são essas galáxias que têm uma aparência de elipsoide, né, indo desde galáxias bem redondinhas, chamadas E0, até galáxias mais ovaladas, né, mais com aquele formato de bola de futebol americano, chamadas de E7, né, então quanto menos redondinha, maior o número para classificar a galáxia. As galáxias do tipo espiral, que
A Via Láctea é uma delas, né, que podem ser barradas, ou seja, tem aquela barra de estrelas aqui na região central, ou não. Tá? E aí você tem a classificação delas indo de A, na verdade aqui está até C, mas elas vão até D. Tá? Então, SA, SB, SC para as galáxias normais e SBA, SBB e SBC para as barradas. Entre as elípticas e as espirais, a gente tem as galáxias do tipo lenticulares, que misturam algumas características, pelo menos em morfologia, das elípticas e das espirais, e além disso, você tem as galáxias irregulares, ou seja, que não tem um formato muito evidente, como, por exemplo, a grande e a pequena nuvem de Magalhães. Tá? Bom, a classificação de Hubble é uma classificação baseada única e exclusivamente na forma da galáxia. Tá? E o Hubble imaginou que todas as galáxias nascessem como galáxias elípticas e ao longo do tempo fossem se transformando em lenticulares e depois em espirais. E por isso ele chamou esse tipo de galáxia, aqui as galáxias elípticas, de galáxias precoces e as galáxias espirais de galáxias tardias. Tá? Hoje a gente sabe que isso não é verdade. Tá? Não existe esse tipo de evolução que todas as galáxias nascem como galáxias elípticas e terminam a vida como galáxias espirais, tá? Mas vocês ainda vão encontrar muitos livros, muitos artigos que ainda classificam as galáxias elípticas como galáxias precoces e as espirais como tipos tardios, tá? Mas, enfim, vamos olhar para as galáxias espirais agora, tá? A gente vai falar primeiro das espirais, depois a gente vai para as elípticas. A gente tem as espirais normais, que não tem aquela barra de estrelas no centro, e as barradas, né? E a gente pode classificar, então, de A até D. Né? A forma de classificar por exemplo, SA e SBA, ela é a mesma, tá? A única diferença é realmente que uma tem essa barra de estrelas, a outra não tem, mas as demais características são similares. Quais são essas características? Olhem, por exemplo, para essas imagens de galáxias aqui. Tá? Todas elas são espirais, ou seja, todas elas contêm um bojo, né, que a gente está vendo aqui no centro, contém braços espirais, né, formando aqui o disco, e contém um halo de matéria bem menos luminoso e bem mais extenso, que nem a gente viu na Via Láctea. Tá? Então, olhando para essas galáxias, né, para essas 4 imagens, a gente já consegue perceber que existem algumas diferenças entre elas. Além da barra, que é a coisa mais evidente que a gente consegue ver, por exemplo, nessa galáxia aqui. Tá? Que tipo de características, então, a gente pode atribuir e ajudar nessa classificação? Bom, as galáxias do tipo A, do tipo SA, quando você sai de uma galáxia SA e vai até uma galáxia SD, a primeira coisa que você nota é que a luminosidade do bojo em relação à luminosidade do disco, ela diminui. Ou seja, uma galáxia SA, ela tem o bojo, assim, que se destaca muito mais do que uma galáxia do tipo SD. Tá? Além disso, quando a gente vai aqui de SD para SA, os braços espirais, eles vão ficando mais juntinhos, né? Ou seja, você vai de SA para SD, os braços, eles começam a ficar mais afastados. E além disso, a distribuição de estrelas, quando você vai de uma SD para uma SA, ela passa a ser mais suave nos braços. O que eu quero dizer com uma distribuição de estrelas mais suave? É uma distribuição mais homogênea. Tá? Quando você vai para uma galáxia SC, SD, você começa a notar que nos braços existem assim uma espécie de aglomerações de estrelas, além de estrelas de gás e poeira também. Né? Então fica como se fossem umas bolotas, né, ao longo dos braços. Numa galáxia SA, você não vai ver bolotas, você vai ver uma distribuição assim bem homogênea, bem suave,
né, uma luminosidade bem não heterogênea, que nem você vê nessas galáxias aqui do tipo C e D. Tá? Então, aqui temos alguns exemplos, né, uma galáxia SA com um bojo em relação ao disco bem pronunciado, né, a luminosidade aqui bem elevada em relação ao disco, com os braços aqui mais juntinhos, com uma distribuição bem homogênea de matéria nesses braços. Aqui a gente já tem uma SB, em que a gente começa a notar aqui uma separação maior entre os braços, né, nota aqui que a gente tem uma distribuição de matéria bem menor entre esses braços. O bojo em relação ao disco já não é tão proeminente, né? E a distribuição de matéria, né, ao longo dos braços espirais, ela já não é mais tão suave que nem a gente tinha aqui antes. E aqui uma SC, em que o bojo em relação ao disco é bem, assim, suave, né? Uma luminosidade relativamente pequena em relação ao disco, com os braços já bem mais afastados do que aqui, né, e com essa distribuição bastante heterogênea de matéria nos braços, né, que parece que tem um aglomerado aqui, aí aqui não tem muita coisa, aí tem mais um aglomerado para cá, né, e isso a gente também vai observar nas galáxias barradas. Como eu disse, basicamente a única diferença aqui é a existência dessas barras, né, então uma SA com seu bojo proeminente, distribuição mais homogênea de matéria, uma SB com o seu bojo mais fraquinho e uma distribuição menos homogênea, com um pouco mais de abertura nos braços, e uma SC com um bojo bem fraquinho agora, braços bem distantes e uma distribuição de matéria nos braços bem heterogênea. Tudo bem? Deixa eu ver se vocês ainda estão me ouvindo. Tá aqui, professora. Tá. Professora, Oi? posso fazer uma pergunta rapidinho disso aí? Sim, fica à vontade. Essas características, tipo o braço das espirais estarem mais juntos, ou a diferença na luminosidade, tem a ver com a velocidade de rotação das galáxias? A Então, diferença? na verdade, a gente vai ver... Ai, gente, desculpa, um momento. Que ao contrário do que vai acontecer, por exemplo, nas galáxias elípticas, a classificação morfológica das galáxias espirais, ela está sim associada com a distribuição de matéria, com as características físicas dessas galáxias. Então, que é o próximo slide, tá? O que a gente tem por exemplo, se você for olhar a luminosidade ou a magnitude absoluta na banda B, que é um exemplo dessas galáxias, tá? Ela não modifica muito. Ela tem, mas, essencialmente, o mesmo intervalo de luminosidade, tá? Também o mesmo intervalo de massa, o mesmo tamanho, né, o mesmo diâmetro. Então, essas características, elas não mudam muito entre essas galáxias. Mas algumas características físicas começam a mudar, tá? Uma delas, né, que é, na verdade, utilizada para essa classificação, é o que a gente já tinha visto, a luminosidade do bojo em relação à luminosidade do disco, ou a luminosidade total, né, um menos o outro, o bojo mais o disco é essencialmente a luminosidade total da galáxia. Então, né, essa luminosidade do bojo dividida pela luminosidade total, ela diminui quando você vai de uma SA para uma SC. Ok. Que outras características importantes a gente tem físicas modificadas aqui? Uma delas é a velocidade máxima, né? Então, a curva de rotação, que eu vou passar para cá, né? A curva de rotação dessas galáxias espirais, pelo menos até o momento, a gente não conseguiu observar nenhuma galáxia espiral que saísse do padrão que a gente viu na Via Láctea, ou seja, pela distribuição de matéria luminosa, você esperaria, né, uma queda abrupta aqui de velocidade de rotação do disco, como função da distância. Mas não é o que a gente observa nas galáxias espirais. Tá? A gente observa aquele crescimento típico das regiões mais internas, próximas ao bojo, e, tipicamente, um decaimento da curva, mas que se estabiliza aqui em algum valor. Tá?
Tirando essa aqui que parece, na verdade, não tem muita medida para cá, né? Mas ela deve voltar aqui para um patamar mais baixo em algum momento. Bom, então a gente pode associar a cada galáxia uma velocidade de rotação máxima dessa curva de rotação dos discos, tá? E o que acontece com essa velocidade? A gente observa que ela vai decaindo em relação, quando a gente sai de uma SA e vai até uma SC. Tá? Então, a velocidade, o valor de máximo dessa curva de rotação, ela vai diminuindo de uma SA para uma SC. Tá? Isso, de fato, pode ser associado com o fato de que os braços estão, né, mais afastados. Né? A gente lembra que quanto mais afastado a gente estiver, né, a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado em aumentar muito a velocidade, porque senão você escapa da atração gravitacional. Tá? Mas uma outra coisa muito interessante da gente notar é a massa dividido pela luminosidade na banda B. Aí podia ser em outra banda, mas aqui está na banda B, que vai diminuindo, aqui de SA para SC. O índice de cor B-V, que vai diminuindo, de SA para SC. E a quantidade de gás dividido pela massa total da galáxia, que aqui vai aumentando de SA para SC. Vocês conseguem pensar em alguma forma de relacionar essas coisas umas com as outras? Por exemplo, o que um índice de cor B-V que diminui indica para a gente? Bom, B-V diminuindo, né, a gente lembra que a escala de magnitude é inversa, né? Então, se o B-V diminui, né, eu tenho, na verdade, mais fluxo na banda B do que na banda V. Tá? Então, significa que quando eu vou para cá, as minhas galáxias ficam mais azuladas, né? Além disso, quando eu associo esse espectro mais azulado, esse fluxo mais azulado, com o fato de que essas galáxias contêm mais gases, aí eu matei a charada, né? Se eu tenho mais gás e mais azul, eu tenho mais estrelas, eu tenho mais formação estelar, e, portanto, eu vou ter mais estrelas massivas, que são as estrelas que puxam o espectro mais para o azul, né? Então, essa maior massa dividida a luminosidade na banda V, né, a maior velocidade máxima, menos gás e poeira, aqui nas estrelas SA, né, faz com que, na verdade, eu tenha mais estrelas velhas que puxam mais para o vermelho numa estrela do tipo SA. Estrela, a gente está falando de estrela galáxia, né? Então, justamente, se eu vou aqui de SA para SC, eu estou diminuindo a massa total dividida pela luminosidade na banda B, né? Isso indica para mim que eu tenho mais estrelas massivas na sequência principal, que estão aqui. A gente lembra, né, que elas têm temperaturas superficiais maiores, portanto, puxam a emissão mais para o azul. Daqui de SA para SC, eu aumento a quantidade de gás em relação à massa total, e gás é o que eu preciso para formar estrelas. Né? Então, tendo mais gás, eu vou ter condições de formar mais estrelas. Formando mais estrelas, eu formo estrelas, né, em todo o espectro, em toda a faixa de massa, mas a gente sabe que a gente forma estrelas massivas com menos frequência e que elas duram menos, né? Então, as estrelas massivas muito azuis, elas duram menos. Então, se eu não tiver formação ativa, né, eu não espero encontrar muitas estrelas azuis em uma galáxia. Portanto, se eu tenho muitas estrelas, ou pelo menos uma quantidade maior de estrelas massivas,
né, elas têm uma luminosidade maior e eu vou ter mais luminosidade no disco, que é onde estão sendo formadas essas estrelas. Por isso, então, se eu vou de SA para SC, né, a razão da luminosidade do bojo em relação à luminosidade do disco diminui, porque eu tenho mais luminosidade no disco. Tá? Ou seja, se eu vou no sentido contrário, a razão bojo-disco aumenta. Tudo bem? Né? Então, aqui a gente está lembrando lá do que a gente aprendeu em evolução estelar e justificando o porquê que essas características físicas, elas, na verdade, estão relacionadas e explicam de maneira interessante e atrelada à taxa de formação estelar o porquê que essas características ocorrem nessas diferentes tipos de galáxias espirais. Tudo bem? Muito bem. A gente viu, né, que os bojos, né, se a gente voltar aqui para as imagens, né, os bojos das galáxias, eles tendem a puxar mais para o amarelo do que os discos, né? Isso, obviamente, está associado ao fato de que, aquilo que a gente acabou de discutir, o disco, sendo região de formação estelar ativa, vai ter, né, uma maior quantidade de estrelas massivas que puxam para o azul, e, portanto, devem ser mais azuladas, né, os discos devem ser mais azulados. Os bojos, eles, na verdade, contêm estrelas mais velhas, e justamente por causa de uma formação estelar mais intensa no início da formação da galáxia, né, essas estrelas do bojo, elas tendem a ser mais ricas em metais. Estrelas mais ricas em metais, elas são mais vermelhas do que estrelas mais pobres em metais. Por quê? Porque a gente lembra, né, quando a gente falou de evolução estelar, por exemplo, quando a estrela ela saía, né, da sequência principal, subia lá para o ramo das gigantes, ela expandia, né, a sua camada mais externa, a sua superfície, e isso fazia, então, com que ela ficasse mais avermelhada, tá? Isso pode acontecer por um aumento, né, na pressão de radiação, porque você está gerando mais energia dentro da estrela, mas esse aumento de pressão de radiação também pode ser causado pelo aumento da opacidade do meio. Né? A opacidade, a gente lembra que é o parâmetro que vai dizer para a gente se o fóton ele consegue sair fácil ou se ele vai interagir com muitos elétrons e ficar sendo absorvido e remetido até conseguir finalmente sair daquela região. Tá? Então, quando você tem estrelas ricas em metais, né, os metais, eles contêm mais elétrons, né, você vai aumentando o Z do elemento, então você tem mais elétrons no meio. E é justamente com os elétrons que os fótons interagem. Então, quando você tem mais metais, você tem mais elétrons, você aumenta a opacidade no meio, então você aumenta a pressão de radiação. E aí a estrela expande um pouco, né? Porque aumenta a pressão de radiação, a superfície expande. Se a superfície expande, a temperatura superficial cai. Se a temperatura superficial cai, a emissão vai mais para o vermelho. Né? Então, quanto maior a opacidade, mais vermelha a estrela. E uma pergunta que a gente teve na aula passada, né, se aquele efeito de você ter estrelas mais jovens no bojo da Via Láctea, que são mais ou menos ricas em metais que estrelas mais velhas, se era algo específico da Via Láctea ou não, né, eu fui consultar os meus colegas astrônomos, e eles disseram que nada na evolução da Via Láctea até o momento indica que ela tenha tido um histórico que deva ser diferente das outras galáxias. Então, isso também deve ser observado nas outras galáxias. Mas isso é só algo que eu lembrei agora. Mas, de qualquer forma, então, o bojo galáctico, ele deve ter
das galáxias espirais, ele deve ter passado por um período de formação estelar mais intenso no início da formação da galáxia, né, o que gerou uma alta metalicidade. Depois deve ter havido uma certa reciclagem desse material com gás vindo de fora do bojo, que diminuiu um pouquinho a metalicidade, mas de qualquer forma a metalicidade no bojo tende a ser alta. Portanto, as estrelas no bojo, além de serem mais velhas, porque o bojo não é uma região ativa de formação estelar, tem uma metalicidade mais alta e, portanto, são mais avermelhadas. Então, quando eu pego uma galáxia espiral e eu vou do centro para a borda do disco, eu espero ver um certo gradiente de cor, né, de estrelas mais vermelhas, mais avermelhadas, para estrelas mais onduladas no disco. Tudo bem? Bom, uma outra coisa que existe no centro da Via Láctea, que parece ser global para as galáxias espirais, é a existência de buracos negros supermassivos no seu centro. Tá? Então, por exemplo, a gente tem em M31 um buraco negro com uma massa de 1,4 10 a 8 massas solares. Tá? Mas, na verdade, a presença desses buracos negros supermassivos não ocorrem apenas, né, em galáxias do tipo espirais. A gente também observa nas galáxias elípticas buracos negros, como, por exemplo, M87, que tem no seu centro um buraco negro de 3,2 bilhões de massas solares. Tá? Aí vocês podem se perguntar, né? Quem veio primeiro, o buraco negro no centro da galáxia ou a galáxia? Né? Essa é uma pergunta válida e é uma pergunta ainda sem resposta definitiva. Né? Deve haver uma associação entre o buraco negro e a formação das galáxias, mas ainda não se sabe exatamente como, nem como esse buraco negro cresce, e essa é uma questão que está em aberto e é um objeto de pesquisa bastante intenso. Tá? Bom, então voltando aqui para as nossas espirais, da mesma forma como a gente tinha visto na Via Láctea, né, nos braços é onde nós vamos encontrar as estrelas jovens, as regiões H2, as nuvens moleculares, a poeira. E existem algumas classificações dessa estrutura espiral que diferem um pouco dessa que a gente estava vendo até agora. Né? Em termos específicos da estrutura do disco, né, a gente tem as chamadas galáxias espirais Grand Design, né, que pelo nome bonito vocês já devem imaginar que são galáxias bastante bonitas, assim, agradáveis aos olhos e bastante simétricas, né? Então, cerca de 10% das galáxias espirais são do tipo Grand Design, em que possuem apenas 2 braços bem simétricos e bem definidos. A curiosidade das galáxias Grand Design é que elas tipicamente vêm com um par associado com outra galáxia, que não necessariamente uma galáxia Grand Design. Tá? 60% das galáxias espirais são galáxias com braços múltiplos, ou seja, mais do que 2 braços, e mais ou menos 30% são o que a gente chama de galáxias floculentas, né? Então, quando você começa a se afastar do centro, vai lá para distâncias maiores, né, os braços eles já não estão muito bem definidos, parecem uns blobs de matéria, assim, fica um negócio meio estranho. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma galáxia Grand Design, né, com 2 braços aqui bem bonitões, né, bem simétricos, e aqui a gente tem uma galáxia floculenta, tá, que os braços, eles são meio esquisitos, né, você pensa, pô, aqui tem um braço, isso aqui faz parte de um braço, não faz, esse braço veio de onde? Uma coisa meio estranha de definir. Então, essa é uma galáxia do tipo floculenta. Tudo bem? Bom, em relação aos braços, né, lá depois no Moodle vocês vão ter a oportunidade de acompanhar uma descrição bastante detalhada
de como são formados os braços. Inicialmente, se imaginou que os braços fossem o próprio movimento das estrelas, né, mas isso, na verdade, não funciona, porque como a rotação do disco é diferencial, né, ou seja, as estrelas não rotacionam como um corpo rígido, em que você tem, né, a velocidade aumentando com o raio, para que todo mundo complete a mesma abertura angular no mesmo tempo, isso não acontece com as estrelas. Então, se as estrelas formassem o disco, esses braços espirais, né, não o disco, os braços espirais, esses braços eles seriam desfeitos muito rapidamente. Tá? Então, na verdade, o que acontece é o chamado congestionamento de órbitas, são propagações de ondas no disco que acabam formando essas concentrações de gás no disco. E as estrelas, na verdade, elas acabam entrando e saindo das regiões dos braços espirais, de acordo com o seu movimento em torno do centro galáctico. E justamente pelo fato de estar associados a ondas de compressão dos braços, os braços são as regiões de formação estelar. Né? Lembra que a gente precisa ter uma nuvem que sofre algum processo de perturbação para que comece a contração. Então, os braços são as regiões de formação estelar. E as estrelas acabam saindo, entrando e saindo do braço conforme o seu movimento. E, inclusive, existe uma tentativa de associar, por exemplo, no caso do sistema solar, a entrada nos braços espirais como momentos de grande perturbação aqui na biosfera terrestre, pelo fato de que você, quando entra no braço, né, você está numa região de formação estelar ativa, você está mais suscetível a estar próximo, por exemplo, de eventos de supernovas, de gamma ray burst, que são eventos bastante energéticos que podem atrapalhar um pouquinho a vida na Terra. Mas esse tópico em particular, a gente vai discutir lá na nossa última semana, quando falar de astrobiologia. Tá? Tudo bem? Bom, vamos então para as galáxias elípticas. Ao contrário do que acontece nas galáxias espirais, a classificação de Hubble para as galáxias elípticas, ela não é tão útil em relação a obter parâmetros físicos dessas galáxias. Por quê? Porque a classificação de Hubble, ela é uma classificação morfológica. E você vai depender um pouco da linha divisada, né, se você vai ver um objeto bastante simétrico, bastante redondinho ou não. Então, justamente o que está sendo mostrado aqui, né? Aqui você tem uma galáxia que tem esse formato, né? Se você observa essa galáxia desta direção, você vai ver esse plano aqui, né? A projeção da galáxia nesse plano. Então, você vai ver uma galáxia bem redondinha e vai dizer que ela é do tipo E0. Agora, se você ver desse lado, você vai observar esse plano aqui. Aí, essa galáxia já não vai ser uma E0, ela vai ser mais alongada. Então, essa classificação, ela não é tão útil quanto no caso das espirais. As galáxias elípticas, elas variam mais em termos de magnitude absoluta do que as galáxias espirais, podendo ir de -8 a -23. As massas também variam mais do que as galáxias espirais, e os diâmetros também, tá? Vão de dezenas até centenas de quiloparsecs. Então, elas são mais variadas. Só para vocês terem uma ideia, aqui são 3 imagens de classificação de Hubble de 3 galáxias distintas. Bom, então, como eu disse, a classificação de Hubble não é tão interessante assim, para a gente associar com parâmetros físicos, então, na verdade, surgiu uma nova classificação. Tá? O que todas as galáxias espirais têm em comum, todas as galáxias elípticas têm em comum, quando você compara com galáxias espirais, é que elas têm menos gás. Aí já acende a nossa
lampadinha aqui, se tem menos gás, o que que acontece? Menos formação estelar, tá? Então, galáxias elípticas não são tipicamente galáxias de grande formação estelar. Então, vocês já devem estar aí maquinando na sua cabeça por que essas galáxias são mais alaranjadas, né, do que as nossas galáxias espirais. Bom, então surgiu uma nova classificação, tá? As galáxias elípticas, elas também têm, como a gente pode observar aqui, uma região central mais densa, tá? Essa região central, ela tende a ser mais rica em metais, né? Então, a gente já viu que mais rica em metal significa ser um pouquinho mais avermelhada. Bom, e a nova classificação, então, de galáxias elípticas é essa aqui, tá? Então, a gente tem galáxias do tipo CD, são galáxias muito grandes, muito brilhantes e também muito raras. Tá? Então, elas têm magnitudes aqui nessa ordem, tá? Tem bastante massa, são bem grandonas, tá? E tem massa dividido luminosidade aqui maior do que 100. Depois nós temos as galáxias elípticas normais, que são as galáxias do tipo E, que têm magnitudes já comparáveis com as nossas galáxias espirais, tá? Uma massa já bem menor do que essas CDs, né? Também de diâmetro menor, e massa dividida por luminosidade também um pouquinho menor. Daí nós temos as elípticas anãs, que são classificadas como DE, que têm magnitudes um pouco menores, né? Ou seja, são um pouquinho mais brilhantes. Massas também menores, elas são galáxias anãs, né? Por serem anãs, têm diâmetro pequenininho. Aqui nós temos outro tipo de anãs, que são as anãs esferoidais, tá? Que são um pouquinho mais brilhantes, mais ou menos aí a mesma faixa de massa. Essas dois tipos de galáxia que elas têm pouquíssimo gás, tá? Pouquíssimo gás, então não são regiões de formação ativa de estrelas, né? Então, isso faz sentido até quando você olha para as massas delas, que são menores, tá? Então, não tem muito poço de potencial para ficar segurando o gás ali dentro. Tá? Essas galáxias anãs, em particular as esferoidais, né, elas costumam ser encontradas bastante nas vizinhanças da Via Láctea. E por último, a gente tem as anãs azuis compactas, que ao contrário das outras elípticas, são regiões ativas de formação estelar. Então, nessas galáxias você encontra muitas estrelas jovens, massivas e azuis, tá? E elas também não são, assim, as mais comuns que se encontram. E são galáxias anãs, então, massa menorzinha, e aí tem uma magnitude aqui que vai de menos 14 a menos 17. Então, essa é a nova classificação das elípticas. As galáxias lenticulares, elas têm um bojo muito grande e um disco bem fraquinho, sem a evidência de braços. Tá? Só tem uma distribuição de matéria sem essa formação de braços. Dá para confundir com elípticas, tá? Porque elas têm mais ou menos a mesma cor, e também não é observada praticamente formação estelar nesse tipo de galáxias. As irregulares, né, não tem nenhum tipo de simetria aparente, elas ainda são classificadas em 2 subtipos, são as irregulares do tipo 1, que parece ter alguma tentativa aí de estrutura na sua formação, ou a galáxias irregulares tipo 2, que não tem nenhum tipo de estrutura, não dá para observar nada que você possa falar, isso parece com simplesmente o caos, tá? Essas galáxias irregulares, elas costumam ser menorzinhas, costumam ser bastante ricas em gás e de baixa metalicidade. Tá? Então, se elas são ricas em gás, aí a gente tem formação estelar. Tá? E elas costumam ser encontradas próximas a outras galáxias maiores. Então, que isso já dá para a gente, assim, uma indicação de que
por que elas são irregulares, né? Elas potencialmente são irregulares pela interação com outras galáxias. Tá? Que é o caso, por exemplo, das nuvens de Magalhães. Então, aqui a gente vê a pequena e a grande nuvem, são galáxias do tipo irregulares, mas são galáxias que têm bastante gás. Tá? Então, por exemplo, a última supernova que a gente observou aqui próxima foi justamente numa das nuvens de Magalhães. Então, quando a gente vai agora, né, para o conjunto de galáxias observadas no universo, né, a gente encontra mais ou menos 20% das galáxias como galáxias elípticas, 75% como espirais e 5% como irregulares. A vasta maioria são galáxias do tipo anãs. Então, a gente já começa a identificar que as galáxias menores são mais prováveis de serem encontradas do que galáxias grandonas. Tá? E aqui vocês conseguem observar um monte de galáxias aqui já observadas. Né? Então, resumão aqui das nossas principais tipos, os nossos principais tipos de galáxias, são as galáxias espirais e as elípticas. Né? Em termos de morfologia, espirais contém um disco com braços espirais, contém um bojo. As estrelas, você encontra tanto estrelas jovens quanto estrelas mais velhas, sendo que as estrelas mais velhas tendem a ser encontradas no bojo e no halo. Tem bastante gás e são mais frias, e tem movimento de rotação das estrelas no disco e um movimento randômico das estrelas no halo. E essas estrelas aqui, essas galáxias, costumam ser encontradas em regiões de baixa densidade de matéria. Já as galáxias elípticas, elas têm essa estrutura aqui, que não tem nada que chame muito a atenção, né? Uma coisa meio arredondada, elíptica. É formada predominantemente por estrelas velhas, com pouco gás, esse gás tende a ser bastante quente, e o movimento das estrelas nessas galáxias é randômico, é como aquele que a gente encontra nos halos das espirais. E as galáxias elípticas costumam ser encontradas em regiões de alta densidade de matéria, em regiões de aglomerados de galáxias. Bom, as galáxias são estruturas bem complexas e variadas, né? As elípticas, então, são dominadas por essa distribuição de massa que tem um formato esferoidal e tipicamente de estrelas mais velhas, então a imagem puxa para o amarelo e para o vermelho. Já as espirais contêm tanto a esferoidal velha quanto o disco, onde tem bastante gás e poeira, e é a região de formação estelar ativa. Independentemente disso, as galáxias parecem ter predominância de matéria escura, formando 90% ou mais da massa das galáxias, e aparentemente essa matéria escura tem um papel fundamental na formação da estrutura. A gente vai discutir mais isso na próxima semana, quando falar de cosmologia. Bom, para finalizar, vocês já devem ter notado que a gente fala muito em espectro, né? O espectro é fundamental para a gente ter uma série de informações, como, por exemplo, composição dos objetos, estrutura de dinâmica dos objetos, os objetos estão movimentando para lá, para cá, estão aproximando ou se afastando de nós, temperatura das estrelas, a gente consegue, no caso, por exemplo, de estrelas de nêutrons, a gente consegue associar o redshift gravitacional e ter uma estimativa da compatibilidade desses objetos. Então, a gente consegue obter muita coisa de espectro. Né? E vocês fizeram, né, numa das atividades, a classificação espectral de estrelas, e a gente viu que essas eram espectros típicos de estrelas. Né? O que a gente pode esperar quando a gente realiza espectroscopia de galáxias? Bom, as galáxias, elas devem ser uma soma daquilo que as forma, né? Que são as estrelas e as nuvens. Então, quando eu faço espectroscopia de galáxias,
eu obtenho alguma coisa desse tipo. Então, as galáxias do tipo espiral, elas têm um espectro com essa cara, né? A gente vê um fundo aqui, com linhas de absorção, e as estrelas, as galáxias do tipo espiral, elas têm esse outro espectro característico. Também tem um fundo, mas a gente vê bastante linhas de emissão, tá? Isso, né, vem justamente do fato de que você tem que somar, né, os espectros das fontes. Então, no caso das galáxias elípticas, né, por exemplo, aqui a gente está somando vários espectros das componentes individuais, né, e você acaba fazendo aqui um espectro que tende a um platô, tá? Isso porque você está somando vários corpos negros de temperaturas variadas, né? Então, você tem aqui esse platô. Além disso, nas galáxias elípticas, você tem poucas estrelas azuis, né? Que a gente já viu que não são regiões de formação estelar. E, além disso, as galáxias elípticas, elas são mais ricas em metais, o que faz com que as minhas estrelas puxem mais para o vermelho. Então, essa queda que a gente observa aqui, desse espectro mais flat, né, que a gente chama, ocorre rapidamente em torno aí de 4.000 angstroms. Aqui é o que a gente está vendo aqui embaixo, ó, 4.000 angstroms, minha luminosidade caiu bastante. Tá? De onde vêm essas linhas de absorção? Essas linhas vêm de metais e moléculas nas atmosferas estelares, além das nuvens de gás que são mais frias no meio interestelar. Então, a luz tem que passar pela atmosfera das estrelas que são mais frias, pelas nuvens de gás mais frias e acaba sofrendo um processo, então, de absorção. Em particular, os espectros de elípticas têm duas linhas muito importantes, que são a linha H e K do cálcio, né, localizadas em laboratório nessas posições aqui. Além disso, tem uma absorção da banda G, do magnésio e do sódio. Né? Essas são o que a gente está vendo aqui, a H e K do cálcio, a banda G, magnésio e sódio. Então, as galáxias, espectro de galáxia elíptica é caracterizado dessa forma. Já as espirais e irregulares, né, ela tem essa forte componente contínua, né, só que aí ela não tem aquela queda que a gente observou no 4.000, no caso das galáxias elípticas, porque existem bastante estrelas com temperaturas mais elevadas do que aquela que causa essa queda no 4.000. Tá? Muito bem, esse é o contínuo. De onde vêm as linhas de emissão? As linhas de emissão vêm do gás. Tá? Então, a gente tem muitas estrelas massivas do tipo O, do tipo B. Essas estrelas aquecem o gás e ionizam o gás ao seu redor. Esse gás quente ionizado emite linhas de emissão, né? Tem linhas de emissão. As principais aqui, a gente consegue ver as mais fortes, sendo as linhas do oxigênio e a série de Balmer do hidrogênio, tá? Então, tem aqui H-alfa, H-delta, H-gama, H-beta, né? Também existem algumas linhas de absorção aqui que a gente consegue identificar no espectro, e essas, da mesma forma que as galáxias elípticas, vêm das estrelas mais velhas, com atmosferas mais frias. Tudo bem? Dúvidas, pessoal? Professora, Oi? nas galáxias elípticas, tem um buraco negro no centro? É possível? Tem. Na verdade, o buraco negro, ele parece estar associado com todas as galáxias, pelo menos galáxias bem grandes, né? Ainda há uma certa dúvida se eles estão presentes em todas as galáxias anãs, tá? Mas todas as galáxias que já foram observadas, espirais e pelo menos as grandonas, todas elas têm um buraco negro supermassivo e todas elas têm
matéria escura também. Beleza, obrigado. Nada. Mais dúvidas, pessoal? Professora, Oi. me veio uma ideia na cabeça, eu não sei se talvez não tenha nada a ver, mas o nível de metalicidade de uma região da galáxia tem alguma coisa a ver com formação de planetas, por exemplo, planetas rochosos, índices de formação de planetas? Por exemplo, não tem como você formar um planeta rochoso em torno de uma estrela de população zero, né? Que é não, população. Ah, tá vendo? Eu já me confundi. Mas com aquelas estrelas que são as primeiras que surgiram no universo, porque a metalicidade delas é zero. Né? Então não tem como você criar um planeta rochoso com hidrogênio e hélio. Né? Então, de fato, você precisa desse enriquecimento do meio interestelar para que você tenha a formação de planetas rochosos. Tá, entendi. Obrigado, prof. Nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Então, eu vou encerrar aqui a gravação. Tá? Eu gostaria de pedir desculpas pelo